Então, eu queria já começar. Ai, bom, chegou a Karina. Tá só a Karina, não sei se tá a Karina mais o Adriano. Parece só a Karina. Bom dia, Karina. Vamos, então, começar nossa aula? A gente está aí falando de casamento e família. Vou pedir, então, para... Ô, Karina, você consegue abrir seu microfone aí e orar para a gente começar? Você acha que eu não... Só um minutinho que eu saí do barulho aqui, peraí. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por mais esse domingo, que nós podemos estar juntos, aprender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada pela vida dos nossos professores que estão se empenhando ainda mais para nos ensinar e nos ajudar a compreender mais ainda a sua vontade sobre nós. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Então, nós estamos lá no capítulo de casamento e família. Então, hoje nós vamos abordar aí 3 questões desse capítulo, né? Mais 3 questões. A primeira delas, né, foi uma que nós acabamos deixando da aula da semana passada, que é o que devemos concluir a respeito da poligamia praticada pelos heróis do Antigo Testamento. Tá? Então, temos ali diversos heróis do Antigo Testamento, né, que tinham diversas mulheres e concubinas. E a pergunta é em relação a isso, né? O que a gente deve concluir a respeito? Qual era, então, a lei que valia naquela época? E por que Deus permitiu, digamos assim? Tá? Vamos lá, vamos começar de acordo com lá. O patrão pede lá para a gente colocar as pessoas para participar. Quero escutar então lá. Vamos lá, Roberto. O que você pensa? O que você acha que a gente pode concluir dessa questão da poligamia? Roberto, teu microfone abre o microfone. Ok, obrigado. Eu nunca parei para pensar sobre isso. O que eu poderia dizer é o seguinte, que não existiam critérios estabelecidos. Então, e se o homem, como hoje em alguns países do Oriente Médio, se o homem tinha condição de sustentar algumas famílias, acredito que era, não que fosse lei, mas era só um costume. É muito fraco esse argumento, mas no Novo Testamento é que a gente vê não vou dizer legislação, mas normas mais claras sobre isso, sobre o casamento, sobre homem e mulher. Uhum. Mas no Antigo Testamento eu não recordo de nenhuma referência sobre isso. Muito bem. Camila, vamos escutar a opinião da advogada. Oi, bom dia, Eli. Oi, bom dia, Camila. Tudo bom? Então, eu tava vendo aqui, a gente ontem foi buscar informação sobre isso, que você já havia colocado a pergunta, né, na semana passada. E a gente ouviu algumas pessoas falando sobre o tema e dizendo no sentido, assim, de que o projeto de lei para família sempre foi para o homem e para a mulher, sempre foi a monogamia. É o que está estabelecido na lei do Senhor. Tanto que no Velho Testamento, no Velho não, né? Na lei do Senhor está escrito que sobre um dos 10 mandamentos, né? Sobre não cobiçar a mulher do próximo, não fala as mulheres, né? É a mulher. Então, o que é a monogamia mesmo. E agora o que acontece é que
é fruto da desobediência. A poligamia é também de um contexto cultural. Realmente existia, muitas vezes, um contexto cultural em que a mulher não era... Eu fico pensando, né? Eu me recordo de ouvir várias vezes pessoas falando que, né, num determinado período, as mulheres não eram nem contabilizadas para fim de censo, por exemplo. Então, e os homens iam para a guerra. Quando voltavam muitas vezes muitas mulheres ficavam viúvas, não tinham amparo. Então, havia o casamento, acho que até como uma forma de amparar as mulheres que ficavam, cujos maridos tinham ido para a guerra e morrido, pessoas que tinham filhos. Então, era uma forma de suprir essa condição que fica por conta de guerra, mas não era o propósito de Deus de maneira alguma, né? O propósito de Deus é a família constituída por homem e mulher, e a família monogâmica. Muito bem. Karina, se alguém te pergunta, né, que no Antigo Testamento, isso, poxa vida, quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento, né, e na Bíblia, a prática da poligamia, né? Alguém vai perguntar para você, mas na sua religião você aceita? Né? Qual seria a sua resposta? É interessante, às vezes as pessoas citam a questão da Bíblia como sendo, acho que na antepenúltima aula a gente comentou sobre isso, eu acho. Que na Bíblia não tem só o conto de fadas, né, o mar de rosas, né? A Bíblia, na verdade, ela relata o que aconteceu na história da humanidade, do povo, em relação a Deus, enfim, toda essa história. E relata também coisas que podem não ser de acordo com o que a gente crê e com o que Deus estabeleceu para a gente, né? Não só por questões culturais, questões morais também, mas a nossa igreja adotou isso também, que eu acredito que foi instituído por Deus mesmo, que é a família composta de um homem e de uma mulher, né? E o fato disso ter sido relatado, ter acontecido no passado, e ainda em algumas culturas, não sei quantas hoje, mas ainda existem, né? Que realmente não é uma coisa provinda de Deus mesmo, né? Que eu acredito que o plano perfeito dele seja o homem e a mulher, um homem e uma mulher, né? Muito bem. A Camila já colocou aí um argumento para defender, né? O fato da monogamia, porque nos 10 mandamentos Deus disse lá então para não cobiçar a mulher do próximo, né? E não para não cobiçar as mulheres do próximo. Mas, Dona Ivani, tem mais algum outro argumento já no Antigo Testamento para a gente poder, com base na Bíblia, para a gente dizer que o plano de Deus para a família já era de uma monogamia? Eu acho que sim, porque quando Deus abençoou o casamento de Sara com Abraão e não com Agar, que a Sara tinha induzido não, falado porque ela não tinha filhos para Abraão coabitar com a Agar, aí teve um filho. Mas esse filho não foi abençoado por Deus. O filho que foi abençoado foi o filho de Sara com Abraão. Então já começa lá no início que Deus, entre aspas, não aprovou aquela união. Muito bem. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Ô, Débora, então abrir o microfone, Débora. Tá legal. Tem som, Débora. Eu não tenho muito também conhecimento sobre poligamia, mas pelo que você falou, foi a partir de Davi, Salomão e aquela parte do reinado mais para frente. Ou tem algum patriarca que também vivia nesse sentido de poligamia? O primeiro registro de poligamia na Bíblia está em Gênesis 4:19,
Alguém abre para nós aí, lê então. Já que a Débora fez a pergunta, né? Esse é o primeiro registro de poligamia na Bíblia. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Isso, muito bem. E quem era Lameque? Vocês sabem quem era Lameque? Lameque é descendente de Caim. Então, a questão da poligamia, ela entra na Bíblia da ala caída, né, da descendência de Noé. Então, já não era uma coisa boa, né? Então, ela começa aí com o primeiro registro sendo que Lameque. Ora, muito bem, se você olhar então durante toda a Bíblia, você vai poder observar que apesar de se ter registros de poligamias como Moisés, como com Abraão, como Davi, como Salomão, de fato, nenhuma das vezes as pessoas se deram bem com essa questão. Isso não foi uma, né? Veja, vamos lá. Davi com a sua poligamia, né? Olha o que aconteceu com ele quando ele vai lá e deseja me fugiu o nome dela agora. Batseba, né? Olha o que aconteceu com Davi quando ele deseja Batseba, né? Veja como foi, então, depois Davi, na sua estrutura familiar, com aquele monte de filho, com um monte de mulher, né, com as mulheres diferentes que ele tinha, o quanto os filhos de Davi trouxeram um problema para ele. Olha também a questão de Moisés, por exemplo, né, quando ele, talvez o primeiro registro também de racismo na Bíblia, né, quando Moisés vai lá e casa com uma mulher cuxita, que, na verdade, cuxita é uma mulher etíope, e aí a sua irmã Miriam não aceita. E aí a gente vê também o primeiro registro de condenação de Deus a uma questão racista, porque por Miriam não aceitar a questão do casamento de Moisés com uma mulher negra, né, ela então adquire lepra. Deus dá um castigo de lepra e ela tem que sair então do acampamento. Mas todas as vezes em que você observa a questão da poligamia no Antigo Testamento, você vai ver que Deus, não é que Deus permitiu, acho que a melhor palavra, e a palavra que o Sproul usa no livro, é que assim, Deus tolerou a poligamia. E tolerou até que então tivesse então a completa restauração através da vinda de Cristo, e depois já no Novo Testamento, o estabelecimento muito claro dessa lei, né, da lei de que o homem deve ter uma única esposa. Mas veja, se a gente for olhar no princípio, a criação, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva, Maria, né, e uma série de outras mulheres para Adão. Deus criou Adão e Eva. Então, no princípio, já o plano original já é de um homem, uma mulher. Depois nós vamos observar os textos já no Novo Testamento, né, que embasam já toda essa nossa definição. Mas quando a pessoa está se referindo no Antigo Testamento, acho que uma boa resposta a gente está falando, esse nunca foi o plano original de Deus. Podemos dizer também que Deus tolerou. Existe uma questão cultural, né? E eu ouvi uma vez num livro uma pessoa defendendo o fato de que Deus tolerou em função de muitas guerras, de muitas batalhas, e que os homens iam para essas guerras e para essas batalhas e morriam muito. E se não houvesse uma tolerância em relação à poligamia, seria melhor que um homem tivesse mais do que uma esposa, do que as esposas ficarem abandonadas, né? Isso seria um problema muito maior, dada a quantidade de mulheres que ficariam sós em função
da quantidade de guerras e de mortes de homens. Eu não sei se esse é um bom argumento, né? Eu, sinceramente, pode ser uma questão que explique a questão cultural, né? Mas eu acho que é melhor a gente entender o seguinte, que Deus tolerou, e mesmo onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós podemos olhar que mesmo na onde Davi, com Batseba, com suas muitas esposas, né, Deus tolerou, e a graça foi maior do que o pecado ali cometido, porque depois vamos ver, então, por exemplo, a gente vê na genealogia de Jesus, né? Na genealogia de Jesus nós temos lá uma prostituta, né? Que é Raabe. Nós tivemos uma mulher que praticou incesto, né? Tamar, né? Nós tivemos, e aí também o caso de uma pessoa adúltera e homicida, que era Davi. Então, mesmo diante, essa é a genealogia de Jesus. Então, mesmo diante de tanta história ruim, de tanto pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós podemos olhar que, mesmo diante dessa situação, Deus abençoou, né, e deu da sua graça para essas pessoas. Mas o projeto de Deus está lá em Mateus 19, 4 a 6. Alguém pode ler para nós? Mateus 19. Do versículo 4 até o versículo 6. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muito bem. Claro que aqui o contexto do texto é Jesus Cristo respondendo a pergunta dos fariseus, né? Sabendo se é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer tipo de motivo, né? Mas a resposta de Deus mostra que desde o princípio o objetivo era o homem e a mulher, e que esses dois, então, deixassem seus pais e se unissem em uma só carne, juntamente com Cristo. E aí dizendo que aquilo que Deus, né, junta, que não separe o homem. Muito bem, então veja, o plano original era de que um homem, uma mulher. E depois nós temos outros textos onde há instruções, né, para todo o povo, na seleção de diáconos, na seleção de presbíteros, aonde vai falar, seja ele o homem seja marido de uma única esposa, né? Então vamos lá, 1 Timóteo 3, 2, e depois 3, 12. Enquanto alguém abre o 1 Timóteo aí nesses dois versículos, eu pedi para alguém abrir em Tito 1, 6. Então vamos lá, 1 Timóteo 3, 2. Quem pode ler para nós? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E o 12? O 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E agora Tito 1, 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Muito bem. Então, já o texto de Timóteo, né, estamos falando ali dos líderes da igreja. Então, alguém poderia dizer assim, bom, tudo bem, então convém para que os líderes, né, possam sejam maridos de uma única esposa. Porém, se eu não sou o líder, então, haveria, então, a possibilidade, né, de
não ser, porque não há essa... Bom, mas no texto de Tito, né, nós já vemos que já é uma definição mais ampla. Ora, o Novo Testamento já nos traz completa ideia e explícita de que o marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, Cristo vem estabelecer que esta relação é uma relação monogâmica. Não é Cristo amou as igrejas. Cristo amou a igreja. O homem seja esposo de uma única mulher. Sim, patrão. O som aqui está muito ruim. Eu vou mudar de lugar, tá? Não vou embora, não. Ok, patrão. Então, vamos lá. Para responder a resposta, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que Deus tolerou, mas que, mesmo diante dessa tolerância de Deus, todos aqueles que foram polígamos não tiveram um bom resultado dessa poligamia. Se você olhar todos os exemplos no Antigo Testamento, você vai ver que isso trouxe desgraça, trouxe problemas para a família, trouxe confusão, uma série de aspectos que trouxe para essas pessoas. Né? Uhum. Mas, eu já vou falar, Débora, mas o princípio sempre foi esse, e aí no Novo Testamento, a restauração através de Cristo põe assim, uma pedra em cima do assunto. Pois não, Débora? Eu acho que é muito importante também a gente definir, no Velho Testamento, ele fala, por exemplo, se entre dois irmãos, se um deles vier a falecer, o irmão casa com a cunhada para que ela tenha amparo. Então, assim, a gente sabe que, como a Camila falou, muitos sofriam, muitos homens perdiam suas vidas nas guerras, muitos homens saíam muitos anos para trabalhar fora, então esse acolhimento familiar, eles viviam em tribos, então assim, existia, esse irmão já fosse casado, a cunhada entrava como uma agregada, e aí eu acho que acaba contando como número de esposas, então assim, hoje a gente sabe que o matrimônio é homem e mulher, a gente deve entender o contexto daquelas tribos, daquela região de muitas guerras, onde o suprimento era muito pouco, é uma região muito árida, então o homem que sobrava, entre aspas, ele acolhia os familiares, ele acolhia as pessoas que estavam ao seu alcance, e aí acabava abrangendo isso como uma grande família, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar entender também, como a Camila falou, o contexto de estrutura que eles tinham, e as mulheres que ficavam para trás, elas realmente tinham dificuldade em se manter. Então, eu acho que essa abrangência aí de 1000 esposas, eu duvido que Salomão tivesse tido 1000 esposas. É inviável isso, uma capacidade humana médica, entendeu? Eu acho que eram agregadas, serviçais, pessoas que ele consideravam familiares próximos. Então, eu fico, assim, eu entendo essas 1000 esposas como 1000 agregadas, eu acho, entendeu? Mais o que era considerado esposa na época, né? Muito bem. Ok, alguém tem... Doido, Ravani, para falar. A aula está internacional, porque a minha nora, que está nos Estados Unidos, está assistindo. A Renata. A Renata está aqui. Então, tá bom. Legal. Mas aqui é o telefone do patrão, não é? Mamãe, é o telefone do papai. O papai estava nele. É sim. O papai estava nele. Ela deve ter marcado o nome dela lá à toa. É o telefone do papai. Certo. Gente, então vamos lá para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta, ela traz uma questão né, da esposa com o marido, mas a gente pode ampliar, né? Essa questão. Preciso saber como tratar meu marido não cristão.
vou à igreja e o deixo sozinho em casa? Tá? Eu achei muito interessante essa resposta do Sproul, porque a gente pode ampliar essa questão para filhos que não querem ir para a igreja, né? Aqui nós estamos falando do marido, mas pode ser o contrário, né? O que eu faço com a minha esposa? Né? Vou à igreja e deixo ela sozinha em casa? Né? E a gente pode ampliar, então, essa questão dessa pergunta. Mas eu quero escutar... Oi. Eli, você pode responder? Você pode repetir a pergunta? Porque repito. Repito. A pergunta é: por favor. Preciso saber como tratar meu marido não cristão. Vou à igreja e o deixo sozinho em casa? Obrigada. Como tratar quando a gente tem o esposo, ou o cônjuge, né, ou o marido, ou a mulher, ou até como fazer quando a gente tem um filho, por exemplo, né, que já está se rebelando, não quer ir e tudo mais. Muito bem. Edir, o que fazer? Mãe, fecha seu microfone. Pode falar. Muita oração. Sim. Muito bem. Mas aí, além de orar, deixa, não deixa? Acusa? Não, eu acho que acusar, quanto mais você acusar, mais problemas você tem. Eu acho que é uma questão de testemunho seu e oração. Muito bem. Ilse, você fica à vontade se você quiser compartilhar a sua experiência, Ilse. Tá? Mas se você não quiser responder, também fica à vontade. Mas eu acho que a sua experiência tem muito a ver com a resposta do Sproul. Para mim, bom dia a todos. Para mim, eu sempre deixei. Eu sempre deixei, ou às vezes ele ficava meio bicudinho, ele falava, então eu vou te levar. Aí ele me levava as crianças, nunca ele deixou de levar as crianças. Às vezes, quando eu tinha algum compromisso, e que eu não podia, ia receber uma visita, por exemplo, né? Então eu ficava fazendo o almoço e ele ia levar, às vezes ele ficava direto esperando as crianças lá, sabe? Então eu acho que isso daí foi bem para nós, graças a Deus, ele nunca me impediu. E às vezes cheguei a cantar no coral com ele, sem ele estar comigo, porque eu sempre cantei em coral com ele, né? Mas, assim, em coral da igreja, ele ia me levar, ia me buscar, e gostava que eu cantasse. Então, ele sempre incentivou meus filhos. Quando o Chiquinho começou a ficar meio distante, já na adolescência, começou, vou ficar com o papai, uma vez ele chamou o Chiquinho, conversou muito, e falou assim, eu acho que tudo que a tua mãe passou para você até hoje, deu tudo certo. Eu acho que você deve continuar fazendo o que ela ensinou. Vai com a tua mãe para a igreja. Então, eu acho que ele nunca proibiu nada para mim. A gente conversava muito sobre as coisas, né? Então, o que foi combinado antes do casamento, ele cumpriu direitinho. Muito Graças bem. a Deus. Muito bom. Thaís, sua opinião, Thaís? Eu sou dessa opinião do Edir também. Eu acho que a gente tem que vencer pelo exemplo, né? E tanto com os filhos, eu vejo pela Dag com a Apolo, né? Por exemplo, ela é uma pessoa bastante comedida, né? Nessa questão de confrontar, de você fazer disso uma parte até negativa, né, ter a briga, isso eu acho que só vem a piorar a situação, né, eu acho que é tão glorioso, a gente vem tão renovado da igreja, e isso é visível, né, ainda mais aos familiares que convivem tão perto, então até a gente viu o depoimento aí, daí isso no momento em que a pessoa não quer ir, mas ela consegue perceber tudo o que tem de bom, né, e aí vai a graça de Deus mesmo, através da oração e tocando o coração daquela pessoa, despertando o interesse e fazendo com que ela tenha a vontade e a ação mesmo de ir até lá.
O nosso papel é, acho que mais dar o exemplo mesmo, de ir, de continuar firme, sempre sendo tranquilo nisso dentro de casa, né? Perfeito. Gente, eu trouxe esse texto, eu trouxe essa pergunta para nós aqui, porque a gente pode, né, ser questionado, então, a essa relação. Às vezes ouvi uma pessoa falar de um jeito tão, às vezes, equivocado, né, não sabendo que ela está trazendo um problema para a vida dela, né. Eu achei tão interessante a resposta do Sproul, e acho que vale para nós em muitos aspectos, né. O Sproul fala assim, ó, Deus te chamou para um papel dentro da sua família. Você deve cumprir esse papel dentro da sua família. Se o seu papel é de marido, né, e que seja o seu papel de marido e o sacerdote do lar, se você é o cristão, exerça esse papel. Se você é o papel de esposa, né, exerça o seu papel de esposa. Abandonar esse papel por causa da igreja, o Sproul diz assim, eu tenho certeza absoluta que Deus não te chamou para isso. Eu tenho certeza que Deus não chamou você para ser a consciência do seu marido ou a consciência da sua esposa. Cada um responde pelos seus atos. Deixe que o Espírito Santo vai agir. Não é você de tanto dizer, de tanto falar, ou de ficar insistindo, ou de criar um atrito dentro do seu lar. Ele falou que veio uma vez num aconselhamento, uma já adolescente, né, já quase jovem, dizendo para ele assim, olha, meu pai não é cristão e meu pai não é, então ele não exerce o sacerdócio dele dentro do meu lar. Então eu agora, diante da situação que eu me encontro, do que eu já tenho de conhecimento, eu vou exercer esse papel. Né? E o Sproul fala assim, o seu papel é de filho, não é de sacerdote do lar. O sacerdote do lar pertence ao marido. Se ele não, ao pai, né? Se ele não faz isso, nenhum outro membro da família será cobrado dessa responsabilidade, porque Deus vai cobrar cada um da sua responsabilidade. Então, não assuma o papel do seu pai. Cumpra muito bem o seu papel de filho. Então, a mesma coisa ele diz para as esposas. Cumpra muito bem o seu papel de esposa. E vale também aqui. Cumpra muito bem o seu papel de marido. Dê exemplo. Ele acha que a gente só deve deixar de desobedecer, né, um cônjuge ou um filho e criar um atrito se essa pessoa se estiver se opondo a você obedecer a Deus. Aí é um limite. Se o seu cônjuge te proíbe de ir à igreja, você deve desobedecê-lo. Porque Deus diz que é bom que o povo se congregue. É desejável que o povo vá à igreja e haja o seu momento junto com a congregação. Então essa é uma ordem de Deus. Se a posição do seu cônjuge se opõe a uma ordem de Deus, este é um momento onde você deve estabelecer o limite e dizer, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Foi assim, né, que Paulo, perante o Sinédrio, né, Paulo e Pedro se colocaram, né, quando disseram que eles deveriam parar de pregar o evangelho. Eu falei, não, para um pouquinho. Né, Deus manda obedecer às leis, né, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a lei ofende a lei humana ofende a lei de Deus, a lei mais importante é a lei de Deus. Mas Eli, Oi, Vanessa. Quando o marido ou a mulher não é crente, não frequenta uma igreja, a pessoa que quer frequentar a igreja tem que deixar bem claro para ele que para ela é importante ir à igreja, levar os filhos à igreja. Porque, às vezes, o marido ou a esposa não quer ir, o outro simplesmente fala, não vou também. Se ele não vai e falar assim, vamos para o clube, fala, não, eu não quero ir para o clube. Se você não quer ir para a igreja, também eu não vou para o clube com você. Hoje seria meu dia de ir na igreja. E eu tenho que deixar aquilo bem claro, que ir à igreja num culto, numa escola dominical para levar os filhos, é uma coisa importante.
Não pode deixar assim, simplesmente concordar com um não quer ir e não vamos nós e ficamos tudo bem. Eu acho que tem que ficar bem claro que não ir à igreja por uma pessoa crente é uma coisa ruim, que ela não está concordando com aquilo. Perfeito, perfeito. Mas, e deixar muito, assim, acho que o Sproul diz isso de uma forma muito transparente na resposta dele, né? Não adianta você querer forçar a pessoa, né? Afinal de contas, você vai criar um problema, um atrito, né? Que não é você que vai convencê-la. No final de contas, o que vai convencê-la é o Espírito Santo de Deus. O que você pode fazer é agir como um instrumento. É um instrumento no sentido de dar um bom exemplo. A pessoa percebeu o que a Thaís falou, né? A pessoa percebeu o quanto isso faz bem, né? Ou como o exemplo da Ilse, que falou assim, olha, meu marido não ia, mas enfim, mas ele observou que tudo daquilo estava acontecendo, isso dá certo, olha, filho, então é melhor você seguir, porque está dando certo, né? Esse é o melhor exemplo que a gente pode agir, a forma como a gente pode dar o exemplo para nossa família, né? E depois é uma questão de tempo, né? Mas não é do nosso muito falar, não é da nossa acusação, não é da gente agir como consciência para a pessoa, né? Deixa a própria pessoa refletir, deixa ela tirar suas conclusões. Você pode convidar. Agora, como a dona Ivani falou, seja firme na sua posição. Seja firme e deixe claro. Até se você vai ter um casamento com uma pessoa que não é evangélica, recomendo, inclusive, que isso fique claro antes do casamento, para você não mudar o trato depois que você assinou o papel, né? Que fique claro, olha, né? Esses são, não estou te enganando, não estou aqui dizendo para você que depois a gente negocia, cara, vamos acertar agora, porque depois isso pode se tornar um grande problema dentro do lar. Oi, Camila. Essa questão do nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, é muito maravilhosa mesmo, né? Porque eu fico lembrando, realmente, quando a gente era criança, meu pai levava a gente para a igreja junto, né? Levava a minha mãe e nós três para a igreja e ia para o clube. Depois pegava a gente na igreja. Aí depois, e a gente ia geralmente no culto da manhã. Depois, quando a gente foi ficando adolescente, a gente ia mais no culto da noite. Então ele levava todos nós e ficava esperando do lado de fora, ele não entrava. E aí era muito comum, porque ele amava muito música, e ele era regente de coral, e ele gostava muito da música, de ouvir a congregação cantar os hinos, porque os hinos, eles são a marca da reforma cristã, né? Então é uma marca do povo de Deus. É diferente dos cânticos que são cantados, que são mais temporais, né? Os hinos, eles são mais atemporais. E ele achava muito bonito a congregação cantar, e ouvir do lado de fora, o som é muito bonito. E aí ele ficava, então ele levava a gente na igreja e ficava esperando, ou do lado de fora do carro, ou dentro do carro, mas geralmente ele até saía do carro e ficava esperando. E numa determinada ocasião, uma pessoa estava ali fora, uma região central, né? Então tem pessoas de vários tipos. A gente sabe que tem, infelizmente, pessoas que estão numa vida muito errante. E aí, um dia uma pessoa falou assim para ele: eu acho tão bonito ouvir essa igreja cantar, eu tenho tanta vontade de entrar aí, o senhor é dessa igreja? Aí ele falou assim, não, mas a minha esposa e os meus filhos são. Aí ele falou assim, mas e por que você não entra? Aí ele falou assim, eu tenho vergonha, eu não sei se eles vão me receber. Ele falou, não, eles estão aí exatamente para isso. Se essa igreja não te receber, a função da igreja é te receber. Você deve entrar sim. E se não te receberem bem, você vem aqui e fala comigo. Eu falo que Deus é tremendo, né? Então aí depois a gente foi vendo assim a transformação mesmo. Quando a gente cresceu ouvindo ele dizer que era ateu, depois num determinado período ele já não mais falava que era ateu, até realmente ele entregar a vida para Jesus, e por muito tempo ele não falou que era cristão, porque ele tinha
ele tinha atitudes cristãs desde que a gente era pequeno, mas ele veio realmente proclamar a fé em Cristo já realmente uns 5 anos antes dele falecer. Mas é tremendo a gente ver, realmente, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, né? É lindo verdade. demais. Nós temos diversos casos, né? Aqui eu queria lembrar do caso da Dagmar, né? Com o Apolo. Por quantos anos, né? A gente escutou a Dagmar orando pelo Apolo. Por quantos anos, né? E que persistência e que paciência também. Então, acho que... E que exemplo, né? Dentro da sua casa. Acho importante a gente ressaltar esses casos, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai pela força, né? Outro dia eu vi acho que eu já contei isso para vocês aqui em mais de uma ocasião, mas num dos encontros de casais que a gente teve na igreja, desses muitos que nós tivemos aí, uma vez a gente separou em grupos e fomos para salas, e nas salas as pessoas iam poder compartilhar um pouco, comentar em relação com seus filhos e tudo mais, né? E tinha uma mulher que ela foi fazer um comentário, eu não sei de onde ela era, não lembro o nome dela, ela era de uma outra igreja, mas aquilo me chamou uma atenção, assim, me chocou tanto, porque aquela mulher estava dizendo ali que o filho dela estava se rebelando contra a igreja. E que a reclamação do filho dela é de que ela não dava atenção aos filhos. Ela só falava para a igreja. E ela diz assim: esse é meu exemplo. Esse é o meu exemplo. Ele fala para eu não ir, para eu ficar com ele, mas eu vou. Eu vou todas as vezes, né? Aliás, isso é uma coisa que o Sproul fala para a mulher: se o seu marido não vai, Deus fala para você ir para a igreja, mas Deus não fala para você ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus não diz isso, né? E aí me chamou a atenção do caso dessa mulher, porque ela falou assim: eu vou sempre que eu puder, eu vou ser sempre. E ele reclama. E aí eu tava assim, a gente vê um filho. E ele falou assim: eu não vou, eu tenho ódio dessa igreja, porque essa igreja tirou minha mãe. Então a gente vê um filho ali, a gente vê um filho pedindo socorro e a mulher não está escutando o socorro do filho. E ela abandonou o papel de mãe. Ela inverteu, né? E ela entendeu que se ela for à igreja, ela está dando exemplo para o filho dela, porque é isso que o filho dela tem que ir. Só que ela abandonou o filho de uma tal forma que o filho ficou com raiva da igreja, né? E aquilo me chocou, assim. Eu falei assim: nossa, alguém precisa conversar com essa mulher, mas como é que você... Mas ela estava tão radical na posição dela. Eu falei assim, como conversar com uma mulher dessa? Se você não a conhece, né, vai ter muita dificuldade nessa conversa. Mas esse é um exemplo do que a gente vê, às vezes, as pessoas confundindo essas questões, né? A pessoa confundindo o fato de que se eu vou à igreja todos os dias, né, Deus vai estar feliz comigo com o meu papel. Não, se você não estiver cumprindo os outros papéis para os quais Deus te chamou, né? Então não me parece uma boa decisão, né, você abandonar a sua família, abandonar o seu papel dentro da sua família por uma religiosidade ou por um volume de presença. Afinal de contas, que testemunho você está dando dentro da sua casa? Né? Muito bem. Alguém quer fazer mais um comentário sobre essa questão? Eli, justamente isso que você comentou agora que eu ia falar. Às vezes as pessoas se apegam muito a essa questão de ele não me deixa ir à igreja, né? Como se só o ir à igreja fosse realmente a ação que a gente deveria tomar como cristão, né? Tem lugares que as pessoas não podem ir na igreja por outros motivos, né? São perseguidos ou não têm igreja, enfim. E a questão é o testemunho, né? O você estar em casa e testemunhar dentro de casa. Isso acho que é maior do que simplesmente a religiosidade realmente de ir, sair para ir à igreja. Qual a maior dificuldade, né, de ir, sair para a igreja? É difícil ouvir alguém falar que ele não me deixa ler a Bíblia em casa, ele não me deixa falar de Deus, né? A gente quase não ouve isso, né? É mais no ir à igreja. E às vezes isso realmente é uma questão de, até, vamos dizer, não sei se poderia falar assim, mas até de tropeço, não tropeço, mas que acaba gerando realmente um atrito. Uhum. Né? E de repente ali no dia a dia, né, na gotinha por gotinha,
no testemunho que a pessoa consegue mostrar realmente essa questão das bênçãos que Deus pode trazer na nossa vida, né? Muito bem. Vamos lá, terceira questão, né? Se um casal não pode conceber uma criança e decide adotar, isso indica que o casal não tem fé suficiente de que Deus poderia lhes dar um filho? Então, vou repetir. Se um casal não pode conceber uma criança e decide adotar, isso indica que o casal não tem fé suficiente de que Deus poderia lhes dar um filho? Glaucon e Camila, vocês estão vindo aí hoje na nossa sala. Eu acho que o dia que a gente decidiu aqui que a gente ia fazer umas perguntas, assim, nós íamos chamar as pessoas para participação, né? Então não se assustem. Nós estamos agora com esse método. Eu estou pedindo para que cada um se pronuncie. Se vocês não quiserem se pronunciar, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Mas eu gostaria de saber aí, vocês, aí, jovens, novos, que pensam dessa questão? Eu não sei se vocês estão falando ou porque está no mudo. E olha, no meio, mãe. Não, então tá bom. Ele, posso pôr mais uma nessa fogueira dessa pergunta? Pode, claro. Como eu, nosso caso aqui de casa, que nossos dois baixinhos foram frutos de fertilização. Pois é, então pode responder, Camila, pode começar. Ou Karina, desculpa. Com a sua opinião. Oi? Pode então começar com a sua opinião, então. O que você acha? É falta de fé? Não. A gente tem na nossa família aqui a fertilização dos dois. Eu tenho 2 irmãos também adotivos. A gente entende que tudo parte do plano de Deus mesmo, né? No plano muito maior. É bênção pura. É bênção pura. A gente vê isso como formas que Deus consegue nos abençoar, que Deus dá a permissão para que a gente receba essa bênção, né? No nosso caso aqui, eu não poderia ter... já era caso até de ter feito a extração do útero, enfim. Eu tenho endometriose severa e tentamos durante vários anos, sobre vários tratamentos, e não conseguíamos, né? E o que a gente pedia para Deus era a vontade dele mesmo. A gente estava muito tranquilo nessa questão, a gente fazia a nossa parte, né, o que precisava ser feito, e colocamos nas mãos dele mesmo, que fosse da forma como ele quisesse. E as coisas aconteceram, Deus foi abrindo as portas, e mesmo fazendo o tratamento, havia a possibilidade ainda de não conseguir, né, de ter a gestação, tudo. Enfim, a gente crê que foi bênção de Deus, que apesar de ter toda essa questão da ciência, né, a gente até comenta que no momento em que é feito a inseminação ali, né, é uma coisa muito científica, você consegue olhar lá 1000 vezes na tela, né, o embriãozinho sendo colocado no útero, mas a gente olhou um para o outro e falou, meu Deus, é o Senhor que está nos abençoando aqui, é a mão de Deus mesmo. Então, a questão da adoção, de você estar trazendo uma criança para sua família, no nosso caso aqui, de tentar ter filhos de uma forma não natural, entre aspas, a gente vê como uma forma de Deus nos abençoar. São formas não regulares, vamos dizer, normais, mas são formas de Deus estar abençoando essas pessoas, essas famílias também. Tá bom. Muito bem, mas eu vou colocar um pouco mais de pimenta no molho. Mas Deus curou a Sara, que era estéril, né? De Ana, que não conseguia ter filho, e ainda temos outros casos. Essas mulheres tiveram mais fé? Oraram com mais empenho? Zezé. Edir, Zezé está escutando a gente? Não sei se... Olá, bom dia. Oi, Zezé, bom dia. Oi, bom dia. E aí, essas mulheres oraram com mais empenho, com mais fé? Ana, né? Sara? Não, eu acho que é a mesma fé. A mesma fé. Deus abençoa de uma forma e Deus abençoa de outra forma, né?
Ainda mais nos dias de hoje, né? Como a gente tem muitas, como se diz, oportunidades, né? Muitas são diferentes as formas, né? Todos são abençoados por Deus. Deus ouve a todos os seus filhos, né? Eu penso assim. E aí, Roberto? Isso. Olha, eu não vejo aí uma questão de fé, tá? Mas a soberania de Deus em abençoar quem Ele quer. Jesus Cristo não curou todo mundo. Se nós formos pensar que vai ser falta de fé, a gente torna Deus muito pobre. Muito pobre. Então, todo cristão vai ser próspero? Todo cristão vai ter uma vida longa? Nenhum cristão vai adoecer? Nós somos seres humanos, estamos sob efeito de leis físicas, químicas, biológicas, e Deus não vai nos poupar simplesmente por sermos cristãos. Então não tem nada a ver com fé. E não podemos, a partir daí, diminuir o poder de Deus para fazer milagres. Nós pedimos, eu tenho certeza que todos nós que estamos agora nessa sala, nós fazemos pedidos a Deus, mas Ele é soberano. Deus não é um objeto para nos atender. Deus não existe para satisfazer nossas necessidades. Eu não posso ter filhos. Eu tenho uma filha hoje casada e ela foi fruto justamente de um tratamento médico que eu fiz. Então a gente vê que Deus deu a ciência, o conhecimento, também como uma forma de nós enxergarmos nisso o poder dele. É isso. Muito bem. Eli. Oi. Então, respondendo, né, que você tinha perguntado aí, legal. A gente conversou aqui, a gente não, assim, não acredita que seja por falta de fé, né, de você poder ou não ter um filho, ou talvez até concordando aí um pouco com o Roberto, né, que seria por causa do plano de Deus, né, e o tempo também de Deus. Então, ele deixar você conseguir adotar uma criança, se encaixa no plano de Deus. Da mesma forma que você não ter um filho em tal momento e conseguir depois também entra nesse plano e no tempo de Deus. Então, acho que seria essa a nossa concepção. Perfeito. Muito bem, gente. A gente não pode... Oi, patrão. Pode falar. Só rapidinho uma intervenção. Na nossa doutrina presbiteriana, existe uma especial que se chama assim, a vocação... como é que é? Vocação... Deus, quando Ele quer nos chamar, Ele providencia um meio para nos fazer chegar a Ele. Quer dizer, seja através de casamento, seja através de doenças, seja através de provações. Deus é o chamado irresistível, vocação irresistível. Vocação irresistível. Uma das nossas doutrinas, que quando o Espírito Santo chama, ele arruma um jeito de nos fazer chegar a Cristo. Quantas pessoas a gente tem visto que ficam anos e anos aí, mas no momento em que o Espírito Santo chega nele, às vezes ele tenta resistir, mas resistir ao Espírito é impossível. Deus tem a chamada vocação irresistível. Então, quando ele chama, meu filho, pode ser qualquer que seja a situação, ele providencia um meio da gente chegar. Muito bem. Quando a gente está falando assim, uma questão de se é ou não falta de fé, né, a gente deveria olhar para os exemplos na Bíblia, né? E a gente dizer, então, que se a pessoa não tem aí um filho, ou a gente pode ampliar essa questão, né? Se a pessoa não tem uma graça alcançada, né, ou não tem ali uma coisa que ela pede muito, né, e Deus não dá para ela, é porque ela tem falta de fé, não está pedindo com afinco? Ora, quantas vezes Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele? A gente não sabe qual é, mas aquilo lá incomodava Paulo.
né? Incomodava tanto ao ponto, né, dele escrever isso. E qual foi a resposta de Deus? Vamos ler lá em 2 Coríntios 12, 9? Minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, ora, Paulo então não conseguiu ter, como fala, ele não foi atendido no seu pedido. Né? Ele não foi atendido no seu pedido. Ora, vamos dizer então que Paulo não orou com fé suficiente? Vamos pensar o caso. Numa das momentos em que Pedro foi preso, né? Os discípulos então se reuniram lá e, né, os apóstolos se reuniram e oraram. E Pedro a cadeia foi aberta e Pedro foi liberado, né? Mas Tito não foi. E Tito foi executado. Né? Ué, por que então? Então, com um eles não oraram com fé, com outros eles não oraram com fé? Faltou fé depois na oração do outro? Né? Jesus, então, no Getsemane. Jesus no Getsemane falou, né? Passa de mim esse cálice. Isso foi um pedido dele, né? Vamos dizer, então, que Jesus não orou com fé naquele momento de angústia no Getsemane? Então, são os exemplos que o Sproul dá na resposta dele para dizer, isso não tem nada a ver com fé. Isso são os desígnios de Deus, como o Roberto falou, é a soberania de Deus. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, não sabemos o que Deus às vezes quer nos ensinar com aquilo, não sabemos o que Deus quer nos demonstrar na nossa vida. Então, cabe a nós avaliarmos do ponto de vista do aprendizado, e não de se culpar, ou de culpar os outros, né? De julgar os outros, não de se culpar achando que não tem fé suficiente, ou até o de julgar o outro, julgando assim, você não tem essa graça atendida porque você não tem fé, porque não há base bíblica para você defender esse argumento. Afinal de contas, se você acha isso, você vai dizer que muitos dos apóstolos, né, e até mesmo Jesus Cristo, nos seus pedidos, nos momentos em que eles oraram, eles não tiveram fé, porque afinal de contas não foi atendido. E eu acho que uma questão muito interessante é que parece que você inverte o poder. O poder, então, não está em Deus, na sua soberania, fazer aquilo que ele designou para nós. O poder está em mim. Independe do que Deus vai fazer. Sou eu que, através da minha muita fé, ou pouca fé, né? Mas através da minha muita fé, do meu fervor, é que vou, então, manipular a mão de Deus para que haja a bênção na minha vida. Não é, ora bolas, não é assim. Se fosse isso, Deus virou simplesmente um robô que atende as minhas demandas desde que eu tenha muita força, né? E aí tenha muita fé. Ora bolas, né? A gente não consegue enxergar nenhum tipo de embasamento bíblico para esse tipo de questão. Se Deus atende, cabe a nós pedir. E cabe a nós pedir com fé. Porque cremos que Deus pode. Se temos fé é porque Deus pode. Se Ele vai ou não atender, aí cabe a nós nos colocarmos no papel de criatura e não de criador. De quem está debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Pois não, Roberto? Você falando sobre a soberania de Deus, 30 anos atrás eu adotei uma criança, na época ela tinha 1 ano e meio e tinha câncer. Estávamos orando, a igreja orando, mas essa criança veio a óbito 1 ano e meio depois de adotado. Aí eu vou dizer que vou criticar Deus? Não, só mostrou para mim, só mostrou a soberania de Deus. E temos que aceitar isso, e temos que aceitar. É isso. Muito bem. Bons exemplos, gente. Veja como nós estamos falando aqui de família, né? E isso
como isso permeia a nossa vida, né, a nossa sociedade, que da aula de hoje, né, dos temas abordados, né, temos diversos exemplos aqui dentro da nossa sala, né, não estamos falando de muita gente, aliás, hoje, parabéns a todos, estão aí com um grupo bem significativo. Queria convidar vocês aí para serem persistentes e virem todos os domingos para a gente poder. A gente tem tido alguns domingos aí com 5, 6 alunos, né? Hoje a gente chegou a ter 12 aí. Não, mas a gente tem mais do que 12, né? Porque o Glaucon tá lá, tem 2 ali, a Ilse tá junto com a Camila. Mas é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário? Quer fazer mais algum comentário na aula de hoje? Então tá bom. Muito obrigado, gente. Um bom domingo a todos. Tá? Lembrando que os cultos já voltaram presencialmente. Se alguém quiser, tem todos os protocolos. Basta seguir os protocolos e podem participar. Sem agendar ele? Não, tem um agendamento. Você tem que fazer sua reserva. Tá bom. Tá? Mas tem espaço. Muito espaço. Hoje de manhã tinha 32 pessoas só. Certo. Tá? Mas, Eli, e tem previsão para voltar a aula dominical, não? Não, para a escola dominical não tem previsão, gente, porque enquanto tiver o protocolo da prefeitura, a gente não tem condições de transmitir todas as aulas. Então, a gente só pode participar com 30%, 40%, acho que agora, né? E aí a gente se limitaria muito. Então, infelizmente, por enquanto, a escola dominical não tem previsão. Tá? Patrô? Só lamento ter mais de 60 anos, porque eu queria assistir os cultos presencialmente. Eu acho muito importante a gente estar em comunhão pessoal, não só à distância com os irmãos. Mas tem uma regra lá de 60 anos que não me deixa ir. Então, se bem que eu tenho observado algumas pessoas de mais de 60 anos presentes, lá naquele grupinho de 30 e poucas pessoas. Mas a minha família é muito farisaica, ela fala assim, não, você tem que obedecer à lei, lei é lei. Aí Abraão me falou assim, ó, não vai de jeito nenhum, porque não pode, porque você não fez a sua inscrição. Não foi nada disso. Inscrição, se eu chegar lá na igreja e falar que eu quero participar do culto, eu duvido que tenha alguém que vai dizer que eu não posso participar, porque, afinal de contas, a gente conhece todo mundo e sabe da reação de cada um. O que a gente está fazendo é simplesmente cumprir uma determinação externa, uma determinação que não é da igreja, que é externa. Então, mas mesmo assim eu tenho muita vontade de ir e estou pensando brevemente retornar, mesmo com muito mais de 60 anos. Muito bem. Inclusive hoje estava o seu Henrique Opperman lá. Pois é, isso mesmo. Que é um pouquinho mais velho que eu. Muito bem. E domingo que vem, pela manhã, né? É culto de Santa Ceia, gente. Que talvez algumas pessoas aí devam estar com muita saudade, né? Porque, infelizmente, essa é uma das limitações que a gente tem nessas transmissões. À noite, né? À noite, né? Não, de manhã. Domingo que vem é de manhã. À noite, desculpa, à noite. À noite. À noite, desculpa, à noite. Professor Patrocínio, eu posso te ensinar uma resposta para o senhor dar para a tua família? Pois não. Fala para a tua família assim, vai ser legalista assim lá no Pentateuco. Muito bem, gente. Muito obrigado para vocês, um bom domingo a todos. Nós já estouramos aqui o nosso horário. Então, bom domingo a todos. Espero contar com todos vocês domingo que vem aqui, que é muito bom ter a sala cheia, assim, com bastante participação. É bem mais produtivo e enriquecedor. Um abraço ali, um abraço. Mas, gente, até mais. Obrigado a vocês, gente. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Tchau, um feliz domingo para todos. Eli.